Prezados irmãos, a paz do Senhor Jesus. Estamos mais uma vez no seu programa Intercessão. E de agradecemos a Deus por sua companhia, que Deus abençoe você e toda a sua família através desta programação. Estamos entrando no ar através do Canal 14 em Recife, na região metropolitana, também em todo o estado de Pernambuco, pelas repetidoras da Rede Brasil. Estamos nas plataformas digitais e pelas nossas redes sociais, no YouTube, nos perfis Rede Brasil Oficial e EDP Oficial, e pelo site www.iedpeplay.org.br. Neste momento, já convido você para junto lermos um texto na Palavra de Deus que se encontra no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 20 e o versículo 24. Se você não dispõe de uma Bíblia, você pode nos acompanhar com o texto que está aparecendo aí na tela. Vamos juntos? Mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Glória a Deus. Hoje contamos com a presença do evangelista Jefferson Correia e o evangelista Marcelo Tavares. Pai do Senhor, evangelista Jefferson, Pai do Senhor, evangelista Marcelo. Amém, pastor. É um prazer estar convosco aqui no programa Intercessão, né? Hoje nós estaremos falando sobre um assunto muito interessante, mas antes nós queremos lembrar que o evangelista Jefferson, ele coopera ali com o pastor na área 37 ali em Comporta, né? E o evangelista Marcelo ali no Curado, na área 65. 65. Né? É um prazer tê-lo conosco no programa Intercessão. Amém, pastor. Eu quero aproveitar já a oportunidade para cumprimentar a todos com a gloriosa paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo, falar da minha alegria, o prazer estar aqui, né, nesse programa, neste culto, né, podemos assim dizer, tão especial, que é a falar sobre a intercessão, né, algo que é realmente a base, e todos nós temos que, né, ter um pouquinho, né, desse cuidado e zelo e estar muito atento à oração, porque a oração é que faz que nós venhamos estarmos alinhados com a vontade de Deus. Evangelista Marcelo. Amém, pastor. Pai do Senhor, evangelista Jefferson, a todos os nossos irmãos que estão participando, né, acompanhando esse programa, que faz parte, né, das tardes de sábado na vida de muitos dos nossos queridos irmãos. Como já foi dito pelo evangelista Jefferson, é um programa de grande valor, de muita importância, de muita relevância. Para mim é um prazer estar retornando e poder compartilhar um pouquinho, né, da agrado e da programação que será de bênção para a glória de Deus. Amém, graças a Deus. Só aqui corrigindo, o evangelista Jefferson, ele coopera ali em Sotave, né? A área 37. Né? A área 37. Porque antigamente parece que Comporta era uma área só, né? Era uma área só, aí o nosso pastor ele dividiu e Comportas e algumas congregações daquele lado ali ficou como área 61 e a área 37 permaneceu como Sotave. Ah, que bom, né? Graças a Deus, a obra de Deus vai crescendo e o Senhor vai abençoando o trabalho. Antes, porém, meus queridos irmãos, de estarmos entrando no assunto de hoje, nós vamos pedir ao evangelista Jefferson para nos ajudar com uma oração. Amém. Então, estaremos orando. Bendito Deus, Pai Santo, queremos, Senhor, neste momento, te agradecer, ó Deus, te pedir que o Senhor continue à frente, Senhor, desta programação, que o Senhor possa, Senhor, através deste programa, muitas vidas venham ser alcançadas, Pai, porque nós sabemos que a Tua Palavra tem sido, Senhor, o alicerce para permanecermos fiéis a Ti. E a oração, Deus, que é algo indispensável para a vida do cristão. Ajuda em tudo, é o que nós te pedimos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Hoje nós estaremos falando sobre o tema A História da Intercessão e estaremos comentando sobre John Paton, né? Hoje no programa, falando sobre este servo de Deus, conhecido como missionários aos antropófagos, quase que eu engasgo aqui, né? Entre as tribos do Pacífico. E já podemos começar o nosso programa perguntando quem foi John Paton. E
Como começou a sua história, evangelista Jefferson? Pastor, John Paton, ele, filho, né, do grande homem de Deus, Tiago Paton, que Tiago Paton tem uma curiosidade, ele desde jovem, ele costumava ir orar dentro de um matagal. Veja só, pastor, né, como alguém que se motiva a estar orando e conversando com Deus, não existe dificuldade. Ele procura sempre um lugar reservado para estar orando. O interessante é que o pai, né, de John Paton, ele ia para um matagal, ficava ali horas orando e lendo a Bíblia. E isso chamou até a atenção, né, de uma jovem que observou isso e achou interessante e teve curiosidade de observar o que é que aquele homem iria fazer naquela mata e passava ali horas. E ela percebeu que ele estava ali lendo a Bíblia, orando e, é claro, né, através desse testemunho do pai de John Paton, não podia, né, John Paton ser diferente. Ele viu o exemplo do seu pai ali orando sempre, não tinha dificuldade para ele nem obstáculos, porque ele ia para uma mata. Então a gente vê que realmente o coração dele era motivado à oração. E John Paton, ele foi um grande, né, exemplo também de oração, porque ele, através de ter pego a herança do pai, podemos dizer assim, a motivação do pai em estar orando, independente de tudo, ele se tornou um grande intercessor também. Que bênção, né? E esse servo de Deus, assim, a vida dele foi influenciada pelo pai, porque o pai desde cedo dedicou a vida a buscar a Deus, né? E interessante que é muito importante, né? Quando o pai, ele já vem dedicando sua vida de intercessão, né, para a influência do filho. E a gente vê como que John Paton, ele sofreu esse impacto, né? O que a gente poderia comentar mais um pouco sobre esse homem de Deus? Pastor, o Tiago Paton, né, como o evangelista Jefferson bem mencionou, desde a sua juventude ele tinha já essa vida dedicada à oração. E o que chama a atenção é que, com o passar dos anos, ele não esfriou, pelo contrário. Porque na biografia do John Paton, ele diz que existia um quarto reservado na casa da família, onde o pai dele entrava naquele quarto e passava horas ali orando, intercedendo, clamando diante de Deus. E me recordo que ele falou na biografia dele que não se lembrava de um único dia da sua vida em que o seu pai não fez isso, de entrar no quarto para orar. E eu achei muito bonito e muito forte, inclusive, muito impactante, uma frase do John Paton, em que ele disse: se o meu pai anda com Deus, por que eu também não posso andar? Então, essa vida de oração dele, do pai dele, marcou a vida dele e dos seus 10 irmãos, não somente a dele. Era uma família de 11 filhos e os 11 foram fortemente impactados. E não somente a família dele, mas os vizinhos dele também foram alcançados, né? Há um testemunho de uma vizinha que tinha uma vida pregressa e que, ao ouvir uma oração dele, se entregou a Cristo também, né? Então, essa vida do pai dele de oração marcou primeiramente a sua futura esposa, né? Quando o ministro Jefferson mencionou a jovem, e depois marcou os filhos e marcou a vida dos seus vizinhos. Então, todos ao seu redor foram impactados de uma maneira muito poderosa pela vida de oração daquele santo homem de Deus. Eu estava falando, eu me lembrei que o pai de Tiago, né, parece que ele desenvolveu o culto matutino e o culto vespertino, né? Isso. E passava, e é interessante, mesmo depois de casado, ele conseguiu manter esse período aí de intercessão no começo, desde o começo do seu casamento até o final da sua vida. Ele manteve essa dedicação de estar com a família em oração desde o começo até o fim da sua jornada, né? E ele menciona que mesmo em momentos que o pai estava atarefado com coisas urgentes, mas ainda assim ele não saía para fazer as coisas antes de fazer o seu culto, seja ele o matutino
ou vespertino. E uma coisa que me chamou a atenção é que mesmo quando o pai ia corrigir os filhos por alguma coisa de errado que eles faziam, ele primeiro entrava no quarto para orar. E depois é que ele saía para dar a solução para aquela questão. Porque criança, né? Uma coisa e outra, aí precisa ser corrigido. Mas ele disse que mesmo assim o pai dele primeiro entrava no quarto. Ele dizia, eu e meus irmãos entendíamos que o papai ia buscar uma orientação em Deus para como corrigir a gente. Então veja que era um homem que era dedicado 100% à oração. É bem interessante, né? E interessante é que mesmo chegando visita na casa dele, ele não interrompia o culto. Todo mundo tinha que dobrar o joelho, que chegasse também para orar, né? É interessante isso, né, pastor? Porque a gente vê que ele poderia perder o foco de qualquer coisa, menos da oração e menos do culto doméstico. Sempre, né? Como foi dito pelo evangelista Marcelo, independente, ele todos os dias fazia o culto. E como o senhor bem falou, né? Tanto pela manhã como à noite. E isso, com certeza, impactou a vida do missionário John Patton, porque ele observava aquilo ali. E interessante que na sua biografia ele diz que quando o pai ia lá para o quarto da oração, né? E quando ele saía, ele conseguia observar que o pai dele saía com um brilho diferente, né? A oração faz a gente realmente mudar até a aparência, né? Quem ora desenvolve, né, as características do Senhor. E realmente John Patton ele foi impactado porque ele teve um exemplo ali muito perto de alguém dedicado na oração e fez com que isso passasse para os seus filhos. O senhor me fez lembrar agora 2 textos bíblicos, né? Porque a Bíblia diz que quem está triste ore, né? E quando ora, alegra o coração. E lá em Provérbios diz que o coração alegre formoseia o rosto, né? É importante a dedicação da vida de oração. O senhor também me fez lembrar um assunto interessante que já comentamos aqui no programa Intercessão, de George Miller, né? De contas que na sua biografia a rainha da Inglaterra foi visitá-lo e ele estava orando. Aí alguém foi lá e disse, Miller, a rainha da Inglaterra veio lhe visitar. Ele disse, diga a ela que eu não posso atendê-la agora porque eu estou falando com o Rei dos Reis. Glória a Deus. Glória a Deus, né? E o pastor, o senhor mencionou a questão o pastor Jefferson também mencionou a mudança do rosto, também citando o caso de Ana, né? Onde estava orando, chorando, e a Bíblia diz que quando ela se levantou, o seu rosto já estava diferente, né? Levantando da oração. Seu rosto não era mais triste, seu semblante não era mais triste. Seu semblante não era mais triste. Glória a Deus, né? Então vemos que esse homem de Deus, John Patton, ele foi um grande homem de Deus em resposta também à vida de oração, tanto de seu pai como de sua mãe, não é, que eram homens dedicados, era um homem e uma mulher dedicada à oração, e influenciou profundamente a vida de seu filho, que levou ele a tomar a decisão de mais tarde tornar-se um missionário. Mas, evangelista Marcelo, a gente vê que o John Patton, ele aprendeu a fé de seus pais, como já falamos, e se aprofundou em Deus através desta história deste homem de Deus. Quais testemunhos apontam para a importância do exemplo dos pais na formação dos novos intercessores? Pastor, utilizando um termo até militar, né? Que diz que a palavra convence, mas o exemplo arrasta. Então, quando um filho ele vê dentro da sua casa um pai ou uma mãe que tem a sua vida dedicada à oração, isso vai motivá-lo, porque primeiramente ele vai ver a questão da comunhão que os seus pais têm com Deus. Segundo, a forma como Deus ele estende as mãos sobre a família através da intercessão daquele pai e daquela mãe. Eu cresci fora da igreja, infelizmente. Eu me converti ao evangelho já com 15 anos, né? Ainda novo, mas não tão novo quanto eu gostaria de que tivesse sido. Depois que a gente aceita Cristo, o nosso desejo é que tivesse feito isso bem antes. Mas eu me recordo muito bem, minha avó, ela sempre foi uma mulher crente há muitos anos, uma das pioneiras do trabalho ali em Barra de Jangada, muito antiga na fé. E eu me recordo que minha avó saía para o círculo de oração, ela fazia parte da comissão ali da congregação de Estrela, na área 50 hoje,
E ela saía de casa de 7 horas da manhã para ir para o ciclo de orações. Ela só retornava de 5 horas da tarde. E à noite, muitas vezes, quando eu me acordava durante a noite, de madrugada, quando eu passava no quarto, minha avó não tinha porta, né? Em casa muito simples a casa. E quando eu passava 2, 3 horas da manhã, minha avó estava de joelhos, orando. E por vezes eu escutava ela chorando, ali orando pelos filhos, orando pelos netos. E eu tenho certeza absoluta que Deus me faz ter essa certeza que eu sou fruto das orações dela. Uma mulher dedicada a interceder, a orar. E quando eu me converti ao Evangelho com 15 anos, eu disse no meu coração, eu quero orar como minha avó orava, como minha avó ora, uma mulher de oração. E a partir desse momento eu comecei a andar para ciclo de oração, para consagração, para vigília. E aí em casa também, fazer minhas orações, tanto de madrugada ou pela manhã logo cedo, quando acordava. Então, isso impactou o meu coração e essa imagem dela de joelhos lá do lado da cama dela, ainda hoje essa imagem está fotografada na minha mente. Então, o exemplo de um pai, de uma mãe, no meu caso eu fui criado com a minha avó também, minha mãe saía para trabalhar, era ela que me criava. Então, o exemplo dela, mesmo sem eu ser crente, depois me converter, até hoje é muito forte para mim. E é esse o legado que eu quero deixar para o meu filho. Dele ver o pai dele orando, o pai dele buscando a Deus. Ele, graças a Deus, hoje à noite ele não dorme antes de orar comigo. Às vezes eu posso estar onde for, se ele vai dormir mais cedo, minha esposa liga para mim, olha, meu Dinho quer orar antes de dormir. Aí eu estou no carro dirigindo, voltando para casa, mas como ele precisa dormir mais cedo, aí eu oro com ele pelo telefone mesmo, ele se ajoelha, ora comigo e depois é que ele vai dormir. Então isso é algo que é impagável, né? O exemplo é uma coisa maravilhosa. E me permita, pastor, enquanto o evangelista Marcelo estava falando, eu me lembrei de um grande homem de Deus que Deus deu testemunho a ele, dizendo que ele era reto, sincero, temente a Deus e se desviava do mal, que foi Jó. Mas a gente vai olhar no capítulo 1 que Jó, toda madrugada, ele iria orar e ele apresentava os seus filhos a Deus. E interessante que a oração de Jó, era uma oração preventiva, porque a gente observa que ele dizia, se os meus filhos pecaram diante de ti, ele já era como se ele estivesse dizendo, eu não sei se eles fizeram alguma coisa de errado, Deus, mas eu estou aqui diante do teu altar, recebe o meu sacrifício pelos meus filhos. E a gente vê que a oração faz com que nós venhamos aumentarmos a cada dia mais a comunhão com Deus. É algo maravilhoso isso, né? Que bom, né? Veja como é importante os pais, né? Dedicar-se à vida de oração. O senhor falou uma palavra muito forte aqui, que o exemplo arrasta, né? O exemplo arrasta, né? E muitas vidas são impulsionados a buscar a Deus através do exemplo. Os próprios discípulos de Jesus, ao verem orando, chegaram e disseram, Senhor, ensina-nos a orar, né? Como João ensinou aos seus discípulos. Mas o que levou os discípulos a pedir para o Senhor ensiná-los a orar? Foi a sua vida de oração, né? Muitas vezes procurava o Senhor estava em oração com o Pai, em conversa com o Pai, né? E muitas vezes ele subia ao monte no entardecer e só descia no amanhecer. Ele passava a noite em oração, né? Marcos 3:13, se eu não me engano, né? Diz que ele havia passado a noite inteira orando e quando ele desce do monte é que ele chama os discípulos que ele escolhera para estar com ele. Então Jesus, ele é o exemplo máximo, né, pastor? De oração, mesmo sendo Deus, mas ele tinha essa vida, e há um texto que diz que ele costumava ir ali no Monte das Oliveiras, né, ou no Getsemane, para orar, para falar com Deus. E só para acrescentar, pastor, rapidinho, além desse exemplo em casa que eu tive, né, da minha avó e também da minha mãe, e graças a Deus também é uma mulher que gosta muito de orar, mas na igreja, como adolescente, eu também tive o exemplo de meus líderes. A dirigente da campanha, a irmã saudosa lembrança, a irmã Conceição Alves,
e a irmã Zéza, né, que hoje é vice-dirigente do Círculo de Oração, e na época era o diácono que assistia lá na congregação, o irmão Elias Freire, né, o presbítero Elias. Todo culto, pastor, quando terminava o culto, o irmão Elias me chamava, junto com outro jovem, João Rosa, né, hoje presbítero da igreja, e a gente fechava as portas, a janela, e nós três, junto com mais uns 2 ou 3 irmãos, dobrávamos o joelho, 9 até 10, 10 e meia, 11 horas da noite, terminava, cantava o hino da harpa, lia um versículo bíblico, orava e cada um ia para suas casas. Então a gente aprendeu com isso. A irmã Conceição, ela dizia para mim, o culto começava às 7, né, a oração da mocidade, eu acho que o senhor lembra da irmã Conceição, ela me impedia para chegar de 6 e meia, 6 e 20, 6 horas, e eu e o irmão jovem João Rosa, né, que hoje é o presbítero, a gente chegava de 6 horas, 6 e 20, ela já estava orando, eu ia para o meu lugarzinho, ele se ajoelhava no lugar dele, a gente começava ali juntos, orando, chorando, intercedendo, dava 7, 7 e meia, ela levantava para começar o culto e nós continuávamos de joelho até 8, 8 e 20 da noite, aí ficávamos no culto. Então, assim, nós fomos motivados e tínhamos esses exemplos, né, de pessoas que tinham a oração como essencial para a vida cristã. E a resposta de oração na vida dos filhos realmente é algo que impacta, né? Porque você ora e quem ora recebe resposta. Isso. E você tem o que contar, você tem uma história para contar em resposta. Então isso daí também motiva os jovens a buscar a Deus em oração. Então aí, estamos aí falando, você que chegou agora, ligou a sua televisão, estamos falando sobre o tema A História da Intercessão e estamos falando aqui sobre John Paton, né? O início da sua jornada, da sua trajetória e o legado que seus pais deixaram para ele, que o ajudou a prosseguir durante toda uma trajetória. Mas a gente percebe, evangelista Jefferson, que ele se lançou às tribos do Pacífico para interceder com sua vida por este povo, por estes povos, digo. Observando o seu trabalho na missão, que exemplo de intercessor vemos em John Paton? Pastor, a gente observa que o John Paton, ele era alguém que era ousado, podemos dizer assim, porque aonde ele se propõe a ir fazer a missão, né, logo ele foi fruto, né, da oração do seu pai, Tiago Paton, que assim que ele nasceu, o apresentou a Deus, porque Deus tinha colocado no coração dele que havia muitas tribos, muitos povos que necessitavam da pregação do Evangelho. E através da oração, da dedicação da oração e do exemplo, como foi bem falado aqui pelo evangelista Marcelo, isso ficou no coração de John Paton e ele foi ousado, não teve medo, não temeu. Ele sabia que aquela coragem dele era fruto da oração do seu pai, mas também de uma vida de oração dele próprio, porque ele também orava, ele também tinha intimidade com Deus. E essa ousadia fez com que ele fosse até ali as Ilhas Híbridas e com ousadia pregou a palavra. Ele não media esforços, né, em estar colocando até a sua vida, né, como o texto que foi lido em Atos dos Apóstolos, né, a vida dele, para ele, não era preciosa. O que era importante para ele era cumprir o chamado que Deus tinha para a vida dele. Inclusive que na biografia dele, ele usa um termo, pastor, dizendo que não temia a morte, porque a vida dele só iria, né, deixar de existir aqui na terra depois que ele cumprisse o chamado. Só alguém com intimidade com Deus para poder dizer uma palavra dessa, alguém dizer, olha, não vai para aquelas ilhas não, porque você vai correr risco de ser morto. E ele dizer, eu vou ter que ir porque eu fui chamado para isso. Deus me constituiu para evangelizar para aqueles povos. Então, a intimidade dele, a ousadia dele, a confiança e a convicção, porque só tem convicção quem ora. Se você não ora,
você não vai ter convicção. Mas quem ora, ouve a voz de Deus. E quem ouve a voz de Deus, enfrenta qualquer dificuldade, porque sabe que Deus já deu resposta para ele poder ter ido. Ele foi sabendo de que eu vou porque eu tenho uma missão a cumprir ali junto àqueles povos. Maravilha, não é? Sobre esse assunto ainda, nós vamos continuar falando no próximo bloco. Nós vamos a um breve intervalo, não saia daí, porque ainda tem muita coisa aqui sobre a vida deste homem de Deus, a vida de intercessão de John Paton, que eu creio que vai ser de grande bênção também para a sua vida, você que está acompanhando conosco este programa. Então, a gente volta em instante, dá tempo de tomar um copo d'água e voltamos em instante. Glória a Deus, estamos de volta com o seu programa Intercessão. Estamos falando sobre a história da intercessão e hoje nós estamos falando sobre John Paton, um missionário entre os antropófagos. Sim, senhor. Toda vez eu engancho. É muito fácil. Um homem que foi enviado por Deus para as ilhas do Pacífico para evangelizar os canibais. E isso realmente é algo impactante, né? Evangelista Marcelo, dando continuidade à pergunta anterior, né? Os irmãos que estão chegando agora, ele se lançou às tribos, né, do Pacífico para interceder por estes homens, por estes povos, digo. E observando o seu trabalho na missão, nós estamos falando aqui sobre o exemplo que este intercessor deixou para muitos, né? Para todos os outros intercessores, né? E o evangelista Jefferson estava falando aqui uma coisa interessante, que os seus pais o dedicaram logo cedo para a obra missionária, né? Assim, quando nasceu, ele dedicou a Deus. E eu me lembrei, evangelista Jefferson, evangelista Marcelo, o Salmo 127, o versículo 3 e 4, diz que eis que os filhos são a herança do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão, como flechas nas mãos do valente, assim são os filhos da mocidade. Então a gente percebe que John Paton, Tiago Paton, né? Tiago, o pai de John Paton, ele já certamente direcionado por Deus, que ele era um homem que tinha muita comunhão com Deus, certamente Deus o havia colocado no coração que seu filho seria um missionário. E ele então, a gente deduz isso por conta da sua oração a Deus, né? Porque quando o filho nasceu, ele dedicou o filho a Deus para ser um missionário, certamente porque era o desejo do coração dele alcançar povos não alcançados, vidas, mas não teve condições de ir, mas então ele se dedica a instruir o filho, a deixar um legado através de uma vida de oração, para que o seu filho futuramente fosse um missionário. A gente percebe isso na vida deste servo de Deus. O que o senhor pode comentar sobre este assunto ainda mais, para enriquecer essa questão aí do exemplo deste intercessor? Pastor, o pai do John Paton, o Tiago, quando ele o João já estava um jovem, já adulto, quando estava para sair de casa, eu me recordo que na biografia diz que o pai dele caminhou com ele um longo percurso. E quando chegou no ponto em que eles iriam se separar, ele disse que durante toda a trajetória que eles foram andando, ele percebia o pai dele apenas balbuciando com os lábios. E ele entendeu que o pai dele ia orando por ele. E no final, quando eles separaram-se, o pai disse a ele: Deus te abençoe, meu filho. E com os olhos com lágrimas, ele foi embora para Glasgow, onde ele começou também um trabalho numa igreja lá. E a gente percebe esse cuidado que o pai, que no caso o pai é o valente, né, que tem os filhos na Java. Ele conduziu os filhos na oração, mas sempre mostrando que havia um propósito na vida deles. Quando ele consagra o John Paton a Deus, ele sabia, como eu creio, como o senhor bem mencionou, que havia um propósito de Deus na vida daquele filho dele. E quando o John estava com uma dúvida, né, os irmãos da igreja lá em Glasgow não queriam que ele saísse para ir para o Pacífico, e ele escreveu uma carta aos seus pais. E certamente perguntando se deveria ir, se era para ficar. E ele disse que a resposta que recebeu dos pais
é que ele havia sido consagrado para aquela finalidade. Então, com certeza, isso encheu o coração dele de convicção, de coragem, de determinação, porque ele disse que um irmão da igreja chegou a dizer a ele, como o ministro Jefferson bem mencionou, que lá ele poderia ser devorado, porque anteriormente, poucos meses antes, 2 missionários foram brutalmente assassinados e devorados pelos canibais, mortos a pauladas, cozidos e devorados. E aquele irmão... Comeram os missionários? Comeram os 2 missionários. Comeram a carne. Isso. Cozinharam eles. Cozinharam eles e comeram. Comeram, feito que a gente come uma galinha. Uma galinha, um boi, alguma coisa assim. E aquele irmão disse a ele que iria acontecer a mesma coisa com ele. A resposta dele foi muito inusitada, né? Quando ele disse assim: meu irmão, o senhor está mais velho do que eu. Em poucos dias o senhor vai morrer e os vermes vão lhe devorar. Glória a Deus, né? Ele disse: sendo devorado pelos vermes ou pelos canibais, eu sei que na ressurreição dos justos eu receberei um corpo glorioso igual ao do meu Senhor. Então isso não vai me amedrontar, isso não vai me intimidar. Ou seja, eu irei. Tanto faz ser comido pelos vermes como ser devorado pelos canibais. Pelos canibais. Isso, pastor, quando o senhor leu o texto de Atos, eu fiquei com isso no meu coração pensando: como estamos precisando viver isso? Eu não tenho a minha vida por preciosa. Hoje em dia é muito difícil fazer as pessoas entenderem essa verdade de que a nossa vida ela não deve estar em primeiro lugar quando se trata de fazer algo para Deus. Porque por qualquer coisa que a gente faz aqui, né, que temos todos os aparatos, e alguém diz assim: tu vai morrer por causa da igreja, é? Tu vai fazer isso pela igreja? Sim, eu vou. Porque é o mínimo que a gente pode fazer, é entregar a nossa vida a Deus, a obra de Deus, diante da grandeza do que Jesus fez por nós. Então, John Patton, ele perdeu na missão a esposa, o filhinho, morreram lá, não foram devorados, morreram de malária, mas outros missionários de uma ilha vizinha também foram assassinados e devorados pelos canibais, e ele não. Ele passou 4 anos lá primeiro, os canibais fizeram várias emboscadas, tentaram várias vezes matar ele e não conseguiram. O pastor Gerson mencionou, ele dizia: eu sou imortal até que eu cumpra o chamado que Deus fez para mim. Essa convicção, ela foi que deu a ele a certeza de que estava no centro da vontade de Deus. E isso é resultado de uma vida de oração. Isso é resultado de uma intimidade com Deus, de uma comunhão com Deus. Houve uma ocasião que ele relata na biografia dele que as tribos se uniram para ir matar ele, né? Com flechas, com machados. Se juntaram tribos que eram até rivais, né? E se uniram para matar ele, porque ele falava, ensinava de um Deus amoroso. E eles não gostavam dessa expressão, né? E queriam matá-lo, mas não conseguiram. Não conseguiram. Ele foi lançado, primeiramente por Deus e segundo pelos seus pais, porque Deus tinha designado aquela obra na vida dele. E o senhor me falando agora que a minha mente foi buscar, teve um momento que parece que prepararam uma emboscada para ele, parece que ele criava cabra, né? Criava. Aí ele ouviu aí uma zoada, a pessoa foi ver o que era. Quando ele saiu, era uma emboscada que os homens tinham preparado para matá-lo. E naquela hora que ele estava ali, naquele momento, ele fez uma oração e a presença de Deus ali foi tão forte, né, que os homens começaram a recuar. E recuaram porque Deus não permitiu. O senhor falou uma coisa interessante aí, missionário, que eu estou pensando aqui em a gente para começar uma série aqui sobre a oração que nós chamamos de Pai Nosso, né? Aí o senhor me fez lembrar que às vezes as pessoas dizem: você vai dedicar a sua vida para Deus, você tem uma vida para frente, uma vida para viver. E o senhor falou uma coisa interessante, que a oração ela não está centralizada em nós. O Senhor Jesus nos ensina ali na oração conhecida como Pai Nosso. Primeiro ele nos ensina, antes de orar por nós, ele fala sobre o teu nome, o teu reino e a tua vontade, né? Ele diz: santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino e a tua vontade. Então primeiro vem o teu nome,
o teu reino e a tua vontade. Depois vem dar-nos, perdoa-nos e livra-nos. Então, os nossos interesses, Jesus nos ensinou que vem em segundo plano. Porque o interesse do intercessor é Deus, é o coração de Deus, é a vontade de Deus, é o reino de Deus, é o nome de Deus ser exaltado através de nós. E isso realmente a gente vemos na vida de John Patton, né? Quando a gente vê, pastor, desculpa, pastor, Jesus morreu por nós. Aí a gente vai olhar os apóstolos, todos eles morreram por causa do Evangelho. Os crentes primitivos foram devorados, queimados, decapitados. E hoje as pessoas dizem assim, eu não posso sofrer, eu não posso renunciar, eu não posso me entregar. Será que essa geração é melhor do que aqueles que passaram? De que você, não faça isso não. É igual a frase que Pedro disse a Jesus: de modo algum isso te acontecerá, tem compaixão de ti mesmo. Mas eu não posso ter compaixão de mim. Eu tenho que ter compaixão dos que estão se perdendo. Provérbios diz, livros que estão destinados à morte. Eles estão sendo destinados à morte. Eu já estou com a vida eterna. Eu tenho essa convicção garantida por Cristo. Eu já entreguei minha vida a Ele. Então, a minha salvação em Cristo Jesus está assegurada se eu for fiel a Deus até o final da minha vida. Mas e outros? Será que eu não posso sair da minha zona de conforto e dizer a Deus, eis-me aqui, aquilo que o nosso pastor disse na manhã missionária? Eu tenho uma vida para te entregar, se isso te for útil, gasta-me na tua obra. E isso que John Patton fez foi isso, se entregar, não ter a sua vida por preciosa. Se tiver que tombar sem vida, eu morro. Mas eu morro na convicção de que eu estou cumprindo o chamado. Aí o texto que o senhor leu, que esse texto foi tremendo com o assunto, eu não tenho a minha vida por preciosa. É interessante que John Patton, porque hoje nós estamos falando sobre ele? Enquanto o senhor estava falando, e o pastor Jefferson também estava falando, eu estava aqui meditando. Para nós estarmos falando sobre John Patton hoje, é porque ele cumpriu o chamado de Deus. E aí eu faço até uma pergunta, né, para todos que estão assistindo. Qual é o legado que nós vamos deixar se nós não verdadeiramente nos dedicarmos a Deus, entregando a nossa vida por completa a Ele? Porque há quem diga, né, eu gostaria, né, de fazer a vontade de Deus. Mas fazer a vontade de Deus, você está realmente disposto a fazer a vontade de Deus? Porque para fazer a vontade de Deus é preciso entregar a vida. É preciso se entregar ao Senhor, estar orando, intercedendo, tendo a convicção de que Deus, Ele nos salvou. Como disse o evangelista Marcelo, Ele nos salvou. Se nós permanecermos fiéis até o último dia da nossa vida, nós estaremos com o Senhor no céu. Mas aqueles que precisam conhecer a Cristo, vai ser através de quem? Com certeza é algo para nós pensarmos, né? Nós temos que também, assim como Paulo disse, não ter a nossa vida como preciosa. É interessante esse assunto, pois aqueles que verdadeiramente desfrutam de uma comunhão com Cristo, eles entendem que o que importa é exatamente a vontade de Deus, o reino de Deus e o nome de Deus ser glorificado. Isso. Então, independente do que eu venha passar, do que eu venha sofrer, do que eu venha a consequência, porque a gente vê na galeria dos heróis da fé, de Hebreus, capítulo 11, que é interessante, que diz que uns pela fé apagaram a força do fogo, fecharam a boca dos leões, mas outros também pela mesma fé foram queimados vivos, foram cerrados ao meio, foram devorados pelas feras. Então, Paulo disse uma coisa interessante, que ele diz assim, o que importa é que Cristo seja glorificado, tanto pela minha vida quanto pela minha morte.
Então, quando o crente, porque a esperança do crente, do cristão, ele não está aqui. Isso. O apóstolo Paulo diz, escrevendo aos Coríntios, né, que se esperássemos em Cristo somente nessa vida, seríamos mais miseráveis de todos os homens, né? E a gente vai ler aqui um pensamento que, enquanto a gente estava falando sobre isso aqui, eu me lembrei de uma oração feita por A.W. Tozer. Vamos ler então o que está na tela, né? Ó Deus, glorifica-te a ti mesmo à minha custa. Envia minha conta qualquer que for, Senhor. Eu não estabeleço preço. Não tentarei voltar atrás nem barganhar. Glorifica-te a ti mesmo. Eu arcarei com as consequências. Glória a Deus. É uma oração muito forte, esta de A.W. Tozer. E se cada um de nós pudéssemos fazer esta oração, creio que verdadeiramente estaríamos inclusos no propósito de Deus para com a nossa vida. Glória a Deus, né? Mas a gente vê que este servo de Deus enfrentou esta realidade. Então, esta oração que A.W. Tozer ele faz foi vivida por John Paton de uma forma muito séria, porque, como disse, ele enfrentou vários perigos de morte, mas sempre venceu através da oração. Olhando para a vida deste herói da fé, qual a importância do casal interceder junto? Pastor, a família, né, que é uma instituição divina, o obreiro ou aquele que pretende casar, ele precisa entender que ele tem um chamado de Deus. Ele tem a obra de Deus para realizar e ele só vai realizar bem se ele estiver ao seu lado uma ajudadora. É por isso que a mulher é dita como a companheira, a ajudadora, a auxiliadora, aquela que está ao seu lado para estarem juntos realizando a obra de Deus. Então, ele tinha esse cuidado, porque quem ora não é confundido. Então, quem ora, Deus ele abre a mente para que ele possa reconhecer e conseguir enxergar, né, as virtudes daquela que ele vai constituir uma família. E John Paton, ele tinha uma convicção, ele sabia, né, o chamado que ele tinha, né, ele foi consagrado, né, pelos seus pais, e ele sabia que ele só iria desenvolver bem o seu chamado se a sua esposa fosse uma mulher também de oração. E John Paton, ele, né, como o senhor falou, ele foi viúvo, né, perdeu o filho também, mas ele nunca perdeu a fé, né? Sempre permaneceu acreditando em Deus e sabendo que tudo aquilo que estava acontecendo era a vontade soberana do Senhor. Então, aquele que ora, aquele que tem uma comunhão com Deus através da oração, não são as dificuldades, não são os embates, não são os riscos de morte que vai fazer com que ele venha voltar atrás do propósito e da chamada de Deus para a sua vida. E a mulher, ela é fundamental, né? Ele teve sucesso na sua vida, no seu chamado, né? Podemos dizer assim, cumprindo o chamado de Deus, porque tinha ao lado dele uma mulher que, com certeza, quando eles dobravam os joelhos para orar, ela também intercedia. Ela também estava ali dizendo: Deus, cuida do meu esposo. Ele está indo como se para a cova dos leões, mas fecha a boca dos leões, e Deus atendeu as orações, porque ele mesmo em meio ali, o risco iminente, né, se cumpriu na vida dele, o Salmo 91, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não será atingido, né? Deus sempre cobriu ele com a sua proteção, né, porque tinha lá a sua esposa, que também com certeza orava e intercedia. E ele também herdou do pai, né? A oração. Ele sabia que não era ele, e sim Deus. Né? Interessante é que quando ele estava num risco iminente, né, de ser morto, ele, quando estava ali na ilha, ele resolveu cavar um poço, porque ali aqueles nativos, eles só tomavam água de coco
e tomavam banho com a água do mar. E só bebiam água quando chovia, que não chovia com frequência. E Deus colocou, né, o propósito no coração dele, porque quem ora, Deus dá estratégia. E ele começou a cavar um poço ali, e os nativos chamaram ele até de esse Misse, né, que chamavam ele de Misse, né, na biografia dele usa esse termo, né? Ele parece que é doido, ele está cavando para que venha a chuva da terra. Na visão deles, né, a água jorrar do poço era chuva da terra, era algo que não iria acontecer. Mas eles inicialmente até começaram a cavar, mas como o poço que eles estavam cavando era fundo, eles pararam e John Paton continuou cavando. E quando ele começou a ver a água borbulhar, aquilo ali com certeza a resposta da oração, porque quem ora tem resposta de Deus. Deus nunca vai deixar aquele que ora sem resposta. E John Paton, através daquela atitude de cavar o poço, Deus mandou resposta através daquela água. E aquela água, quando ele colocou dentro de um jarro e levou para o chefe da tribo ali tomar, ele balançou assim ainda com dúvida e começou a tomar e viu que aquela água era potável. E grande foi, né, a obra que Deus fez através daquele milagre para os nativos, que foi um milagre realizado pelo Deus do Misse, né, do missionário John Paton. E através daquela água, do poço que jorrou a água, eles disseram, vamos cavar poços também. Só que eles cavavam poços, mas ou findavam em pedras, ou a água que quando eles cavavam era salgada. Aí veja como Deus, né, é tremendo, né? E através da nossa oração e da nossa ação, que a oração também tem que ter a ação, através da oração de John Paton e também daquela ação, aquele povo disse, nós sabemos até cavar o poço, mas nós não sabemos orar como um missionário. Que coisa, que mensagem tão tremenda traz para nós sobre a biografia de John Paton, né? A oração, ela deve ser feita realmente com uma entrega total a Deus, né? Eles estavam cavando e achando que não, nós somos muito e nós temos capacidade de cavar, mas nós não sabemos orar, porque só vai conseguir jorrar água se tiver a oração, o efeito da oração. E através da água que jorrou, o chefe daquela tribo disse, olha, nós sabemos cavar, mas não sabemos orar como o missionário. Então vamos todos agora servir ao Deus do missionário John Paton. E praticamente uma tribo foi salva, né? Foi salva. Estamos chegando já ao final do nosso programa e vimos aí, servo de Deus, em resposta às orações, Deus lhe deu umas 3 esposas, né? Ficou viúvo e vemos que Deus lhe direcionou mulheres que realmente ajudaram ele no seu ministério. Mas, evangelista Marcelo, ainda mais uma pergunta para a gente finalizar, o tempo já está escasso, mas rapidinho. Que outro testemunho podemos destacar de sua vida de oração que nos motivem como intercessor? A vida dele de oração fez com que dezenas, né, talvez centenas de pessoas foram salvas, se libertaram, eles quebraram seus ídolos, queimaram seus ídolos, choraram na presença de Deus. Ele conseguiu também, né, fazer a tradução da Bíblia para a língua deles, e sem esse aparato que tem hoje de impressão, ele conseguiu fazer cópias. E ele disse que quando saiu a primeira cópia, ele se alegrou em Deus, né, e orou, né, agradecendo a Deus por aquilo. Então, tudo Deus fez através da oração. Então, são testemunhos muito fortes, que vão nos motivando. Quando eu estava lendo e ouvindo também, eu não posso negar que lá dentro do coração eu fui sentindo aquele desejo, né? Eu preciso orar mais, preciso interceder mais, eu preciso viver mais isso, porque o Deus de John Paton, ele não mudou. Evangelista Jefferson, nós queremos agradecer pelo ter atendido o convite do nosso pastor para estar aqui conosco nesta tarde feliz, participando do programa Intercessão, e fique à vontade para suas considerações finais, pois já chegamos ao final do nosso programa.
Amém, pastor. Eu que agradeço a Deus por essa honrosa oportunidade de estar aqui participando. Agradeço também ao nosso muito digno pastor presidente, pastor Ailton José Alves, e agradeço ao senhor, pastor, pelo convite, evangelista Marcelo, que é um amigo de muitos anos. Estamos aqui falando sobre a vida desse grande homem de Deus, John Paton. Para mim, foi uma experiência maravilhosa. Eu quero agradecer a Deus e também agradecer ao pastor presidente e à Rede Brasil por essa honrosa participação aqui. Que bênção, né? E, evangelista Marcelo, agradecemos a sua participação e fique à vontade para as suas considerações finais. Né? Amém, pastor. Também quero externar minha gratidão, né, por estar aqui com o senhor mais uma vez. Grato ao nosso pastor e à Rede Brasil por esta oportunidade e também aos nossos irmãos, né, que estão aí acompanhando o programa Intercessão, e queremos louvar a Deus e mandar uma saudação para todos os irmãos ali da área 65. Amém. Deus abençoe. Sei que todos estão também acompanhando essa programação. Vamos pedir ao evangelista Marcelo para nos despedir em oração, intercedendo pelos irmãos que estão fazendo seus pedidos de oração. Bom seria que a gente tivesse um tempo para fazer uma intercessão daquela de John Paton, enquanto estava cavando o poço, mas o nosso tempo já está escasso. Mas vamos orar ao Senhor. Amém. Oremos juntos. Querido Pai, amado Deus, eterno Salvador, queremos louvar o Teu nome, Senhor, te agradecendo por esta programação tão rica, tão edificante para as nossas vidas espirituais. Te rogamos pela vida do nosso pastor, presidente, da diretoria da igreja, toda a equipe da Rede Brasil de Comunicação, ao pastor Jefferson, aleluia, aqui na condução deste programa, e a cada um de teus filhos que estão acompanhando, fazendo seus pedidos de oração. Estende tuas mãos para abençoar, ajudar, fortalecer, livrar a cada um, Pai, da aparência do mal. Sê com teu povo, ajuda-nos em tudo, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Meus queridos irmãos, se Deus quiser, no próximo sábado, às 5h30 da tarde, estaremos de volta com o seu programa Intercessão. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo sejam uma realidade na sua vida e na sua família, desde agora e sempre. Amém.